Meus queridos amados, uma boa tarde a todos. Eu espero que agora eu possa te encontrar com saúde. Você possa estar aí curtindo esta tarde maravilhosa, na presença de Deus. E eu creio que Deus está aí agora te abençoando, né? Ricamente, na presença do Senhor. E é com alegria que nós chegamos aqui neste momento para falar um pouco da palavra de Deus, tá? E se você puder nos ajudar, você vai compartilhando aí esta live. Eu vou falar um pouco hoje sobre os jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém? Claro que eu estou falando o nome babilônico dos jovens. Amém? E eu creio que Deus vai fazer algo grande para nós hoje. E eu creio que o Espírito Santo também vai falar ao teu coração. Porque o Espírito Santo ama falar com você. Jesus, ele ama conversar com você. O Espírito Santo também, ele se interessa muito pela sua vida, pelo seu coração. Então, Maria Jacira, Maria da Conceição, Maria Lúcia da Costa, 3 Marias, hein? Que bênção! E a Arcélia Alexandra. Jesus ama vocês demais. E Ele sempre vai desejar falar com vocês aquilo que vocês amam ouvir. Aleluia. Porque Ele não veio para ferir vocês, Ele veio para abençoar cada um de vocês. Louvado seja Deus. Aleluia. Uma boa tarde, minha querida Maria. A paz do Senhor, Maria Conceição. Maria Lúcia, a paz do Senhor. Célia, a paz. Eu creio que vocês estão prontos para ouvir a palavra, né? Às vezes eu dou um tempinho para que outros que estão aí fazendo alguma coisa, uns estão trabalhando, né? Porque e ainda é cedo. Ainda é cedo ainda, né? E graças a Deus que o importante é que o Senhor vai falar com a gente. Vai falar com a gente poderosamente, como Ele tem falado. Amém? E essa série falando sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, ele nos conta o quanto, né, a gente tem que confiar em Deus e continuar acreditando no Senhor, que Ele é um Deus capaz, que Ele é um Deus que Ele é um Deus que opera capaz, que Ele é um Deus que Ele é um Deus que opera capaz. Mesmo ali dentro da fornalha, quantos vocês que Ele é um Deus que Ele é um que opera? A Célia Alexandra mesmo, ela estava dentro de uma fornalha. Mesmo dentro da fornalha, quantos vocês que Ele é um Deus? É que eu disse a ela que no momento certo Jesus iria tirar dentro de uma fornalha. Dentro da fornalha, quantos vocês que Ele é um Deus? É que eu disse a ela que no momento certo Jesus iria tirar dentro de uma fornalha. Dentro da fornalha, quantos vocês que Ele é um Deus? E nós que no momento certo Jesus iria tirar dentro de uma fornalha. Dentro da fornalha,
Aleluia. E nós caminhamos do céu, Jesus está bravo. É Ele dentro da fornalha, e nós, é Ele que nos ajuda, Jesus está bravo. É Ele que cuida de nós. E nós, é Ele que nos ampara, está bravo. É Ele que cuida de nós. E nós, é Ele que nos ampara, está bravo. É Ele que cuida de nós. E nós, é Ele que nos ampara, está bravo. É Ele que cuida de nós. E nós, é Ele que nos ampara, está bravo. É Ele que cuida de nós. E nós, é Ele que nos ampara, está bravo. É Ele que cuida de nós. E nós, é Ele que nos ampara, está bravo. É Ele que cuida de nós. E nós, é Ele que nos ampara, está bravo. É Ele que cuida de nós. E nós, é Ele que nos ampara, está bravo. É Ele que cuida de nós. E nós, é Ele que nos ampara, está bravo. É Ele que cuida de nós. E nós, é Ele que nos ampara, está bravo. É Ele que cuida de nós. E nós, é Ele que nos ampara, está bravo. É Ele que cuida de nós. Estou tentando resolver aqui, amados. Estou tentando resolver aqui. Já estamos arrumando o som aqui, tá bom? Em nome de Jesus. Melhorou? Quando estiver melhor. Deu microfonia, né? Agora tá bom, né? Eu não tenho. Aleluia. Glória a Deus. Mary Viana tá chegando aí, tá sumida essa Mary Viana. Ela assídua das minhas lives. E ela não assiste muitas vezes, mas hoje parece que ela resolveu aparecer. Bênção de Deus. Aí, a Maria da Conceição também já está falando. Está ótimo agora. Graças a Deus. Amém? Aleluia. Então nós vamos para o livro de Daniel. Lá no livro de Daniel, nós temos um texto lá que nos fala sobre os 3 jovens na fornalha de fogo. Amém? Olha, lá no livro de Daniel, capítulo 3, ali no capítulo 3 e versículo 18, melhor, versículo 17, versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó rei, se fomos, ó rei Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus que nós servimos, Ele nos protegerá. Olha bem, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam desta forma: nós não vamos nos defender de ti.
O Deus que nós servimos, Ele nos protegerá. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Nabucodonosor ficou irado. Ele ficou tão furioso que, com aqueles 3 jovens, com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. E naquele momento ele ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem da fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e todas as roupas que eles estavam ali, foram amarrados e atirados na fornalha, que estava extremamente quente. A ordem do rei era urgente. E a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas o rei, de repente, ficou alarmado. E levantou e perguntou aos seus conselheiros: nós não jogamos 3 homens dentro da fornalha? E eles falaram: sim, ó rei. E o rei então gritou bem alto: olhem, eu estou vendo 4 homens desamarrados, estão ilesos, andando pelo fogo, e o 4º se parece com o filho dos deuses. Aleluia. Isto merece um glória a Deus, não merece, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Oh, gente, a Bíblia é linda, né? E hoje eu quero falar sobre tenha coragem. Baseado na vida desses 3 meninos, Sadraque, Mesaque e Abednego. A coragem de confiar em Deus. Aleluia, vale a pena. Vale a pena. Aleluia. A coragem de confiar em Deus. Oh, glória. É um texto lindo. Maria, estou aí, fica sabendo. Esse é o verdadeiro crente, né? Que não adoraremos a estátua de ouro que levantes. O exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego nos mostra a coragem. A coragem necessária para colocar a total confiança em Deus. Aleluia. A total confiança em Deus, Maria Jacira. É claro que outros homens, nos exemplos que eu já estudei aqui com vocês, Abraão, Isaac, Jacó, Sansão, e por aí vai. Confiar em Deus. Vale a pena confiar em Deus. Mas o exemplo dos amigos de Daniel é diferente. É diferente. Eles não receberam nenhuma revelação especial e direta. Eles não receberam. Eles apenas acreditaram no poder da sua fé. Eles acreditaram no Deus que eles serviam e acreditaram na história que seus pais falaram do Egito, dos grandes milagres que
que Deus tinha operado então lá no Egito. E depois na caminhada, na jornada pelo deserto, foram falados para aqueles meninos ainda pequenos, de 10 anos, 12, 8, 11, 7 anos. Porque tanto Daniel como aqueles 3 jovens foram levados para a Babilônia como escravos. Escravos. Mas eles tinham os seus pais que falaram com eles: olha, mesmo aqui no cativeiro, vocês creiam que Deus vai nos livrar. Um dia Deus vai vir até a Babilônia. Ele vai nos tirar do cativeiro. Eu sei que um dia esse problema da pandemia, da Covid vai acabar. Um dia Deus vai se levantar e Ele vai socorrer a humanidade toda. Deus vai vir em socorro do Afeganistão. O governo americano retirou o exército, os soldados, os fuzileiros que estavam no Afeganistão durante 20 anos, protegendo aquela nação. E o presidente, ele deu uma ordem: saiam do Afegão, saiam de Afeganistão. A América não vai mais dar proteção à população e ao povo do Afeganistão. E nós estamos vendo aí cenas de horror, cenas de terror, gente caindo de cima de aviões, agarrados aos pneus do avião, à asa do avião, tentando fugir do Talibã, tentando fugir da morte. Estão tentando fugir da guerra, porque não tem mais proteção. Os Estados Unidos disse: nós não vamos mais proteger vocês. Até mesmo o presidente de Afeganistão, ele fugiu da nação, ele fugiu, foi embora. E as pessoas estão invadindo o trem de ferro, estão entrando em vagões, em ônibus, estão correndo para o deserto, fugindo para a Síria, fugindo para o Egito, fugindo para os países ali vizinhos, e alguns até já fez grandes muros para conter a invasão dos afegãos ali em seus países. Uma nação que já estava conquistando um pouco de liberdade. As mulheres já estavam podendo andar nas ruas sem o véu sobre a cabeça. As mulheres já estavam podendo ter um pouco de liberdade. Já estavam podendo ter uma internet. Já estavam podendo tirar aquele turbante que há sobre a cabeça delas, mostrar o braço, né? Usando uma saia até o joelho, mostrando o rosto. Porque na época que o Talibã dominava aquela nação, as mulheres elas não podiam namorar. As mulheres não podiam ter vida conjugal. As mulheres não podiam nem mesmo entrar em certos ambientes ali do país. E a opressão era muito grande, até que veio a América, os Estados Unidos chegou ali. E com seus soldados conseguiu colocar a ordem no país, a democracia. E o Talibã então foi expulso daquela região e daquele lugar. Quando eles conseguiram prender Bin Laden e matar Bin Laden no deserto, em um tiroteio, em um combate
o Talibã foi enfraquecendo porque o exército americano estava lá naquelas terras. Mas hoje, o presidente americano, que agora eu não lembro o nome dele, ele deu uma ordem para que os soldados saiam daquele lugar. E agora à tarde eu estou falando de coragem. Eu estou falando de ter coragem para fugir. Ter coragem para fugir da morte. Ter coragem para fugir de ser estuprada. Coragem para fugir, para não ser apedrejada. Em praça pública, as mulheres eram apedrejadas e queimadas em praça pública, ainda vivas. As crianças, as mulheres. E uma mulher chega diante da câmera de televisão e ela disse: o mundo nos abandonou. As nações nos abandonaram. Estamos sozinhos aqui no Afeganistão. E outra mulher chegava dizendo: por favor, alguém que está aí nos ajude. Interceda por nós. Ajude a gente. Nós vamos ser exterminados aqui no nosso país. E aí mostrou o Talibã com seus soldados invadindo padaria, invadindo academia, invadindo mercados, praças, até barbearia, salão de beleza, com suas metralhadoras. Tudo por causa da religião. Tudo por causa da religião. Eu até agora não vi nenhum pregador pregando sobre isso. É por isso que a nossa live se torna importante. Porque isto é um sinal que Deus está dando à igreja que me ouve nesta hora. É um sinal que Deus está dando a nós. É um sinal que Deus está dizendo para nós assim: olhe, compre azeite. Coloque azeite na lâmpada. Fiquem preparadas. Porque não demora, o grito será ouvido. Deus fala através de guerras. Deus fala através de massacre, de terremotos. Jesus falou que Deus fala através dessas coisas. Deus fala através de tragédias. Deus fala através de pandemia. Deus fala através de doenças. Deus fala através de multidões sendo massacradas. E a igreja, ela parece que a igreja colocou um tampão no ouvido. E ela não quer ouvir. E o que acontece, Maria da Conceição? O púlpito, em vez de o púlpito abrir a boca e falar, o púlpito está calado. Estamos fazendo festa todo dia, toda hora. Né? Então isto vai muito além do que você adorar uma estátua de um rei. Isto vai muito mais além do que você ser colocado dentro de uma fornalha de fogo. Aquele menino chamado Sadraque, Mesaque e Abdenego eram jovens de 18 anos. Eram jovens que tinham 18 anos, 17 anos ou 20 anos. Daniel era o mais velho da turma. Daniel tinha os seus 27, 25 anos ali. E olha que esses jovens passaram por 3 reis.
Eles passaram por Nabucodonosor, eles passaram por Dario, persa, e eles passaram por Belsazar, 3 reis que dominavam ali na Babilônia. Escravos. Debaixo da autoridade e da tutela de 3 reis. Nabucodonosor, Dario e Belsazar. Eles não se renderam à idolatria da Babilônia. Eles não se renderam à cultura da Babilônia, Maria da Conceição. Eles não se renderam aos ídolos, à pornografia, à imoralidade daquela nação chamada Babilônia. Porque eles tinham um compromisso com Deus. Não importa quem está governando. Igreja é igreja. Igreja não se mistura com governo. Igreja não se mistura com política. Igreja não se mistura com o poder do homem. Por esta razão, Daniel disse a Sadraque, a Mesaque e a Abednego: nós não vamos comer da iguaria do rei. Nós não vamos beber o seu vinho. Nós não vamos comer a sua carne. E Daniel chamou o nutricionista do reino e disse para ele assim: olha, traga para nós somente verdura. Traga para nós alface, traga para nós repolho. Eu não sei se existia isso lá na Babilônia. Eu estou aqui dando um exemplo, mas traga para nós cenoura, traga para nós beterraba, traga para nós iguarias. Não, mas traga para nós água. Traga para nós muita água. Traga para nós muita verdura. Traga para nós esse tipo de alimento. É a primeira vez que a dieta é citada na Bíblia. Daniel falou com os 3 jovens: nós já estamos acostumados a fazer jejum. Nós já estamos acostumados a jejuar. Isso não vai ter problema para nós. Não vai ser problema nenhum. Eu já estou acostumado. E eles ficaram durante anos comendo somente verdura. A Bíblia diz que eles ficaram durante 1 ano ou 2 anos comendo só verdura. Porque eles não queriam se contaminar. Estavam dentro do palácio, mas não se contaminaram. Estavam sob a ordem de um rei pagão, mas eles não se contaminaram. Eles não se misturaram. Escolhidos porque eram jovens lindos e belos. Escolhidos porque eram jovens de sabedoria. Escolhidos porque eram jovens perfeitos. Escolhidos porque eram jovens que tinham uma outra cultura. Eles sabiam se comportar e se apresentar diante de uma realeza. E eles eram amados no palácio. Daniel era amado no palácio. Misael, seus amigos, tudo era amado no palácio. Mesmo longe do pai, longe da mãe, porque os filhos eram separados dos pais. Igual no Holocausto da Alemanha, quando os judeus eram separados de seus filhos, quando os alemães vieram e saqueavam as terras do povo judeu e levavam em cativeiro suas mulheres e filhos, eram separados dos pais. E Hitler matou mais de 3 milhões de criancinhas dentro das máquinas de Auschwitz e Treblinka, máquinas de gases.
os gases mortais que eram soltados dentro dos fornos de Treblinka e Auschwitz, matando aquelas crianças, morrendo pelo gás venenoso dos alemães. O pai, a mãe era estuprada, as mulheres dos judeus eram estupradas e jogadas no meio da rua, para se cumprindo o texto de Jeremias que fala e Raquel chorava seus filhos porque ela não queria ser consolada. Estamos a caminho do fim. Nós não vamos passar desta geração. Se nós não retornar para o altar, nós vamos pagar um preço muito grande. Só de você ver 4 pessoas vendo a minha live, em plena 5:45, somente 4, é um sinal que a igreja está dormindo. O exemplo é quando Jesus fala sobre as 10 virgens, que a metade delas dormiam. 50% não tinha azeite. 50% ficou para trás. E somente 50% tinham azeite para subir, para ir ao encontro do noivo. Ele diz que 2 estarão no moinho moendo, uma será tomada e a outra será deixada, 50-50. 2 estarão caminhando no meio da estrada, um será tomado e o outro será deixado. Eu nunca vou deixar de pregar, de tocar a trombeta no meio da torre ou em cima da torre. Independente de quantas pessoas estão me assistindo. Eu estou pregando para as noivas prudentes. Eu estou pregando para aquela que vai subir. Eu estou pregando para aquele que não vai ser deixado, mas para aquele que será levado. Aleluia. Eu estou pregando para aquele que não se encurva às coisas deste mundo. Eu estou pregando para aquele que não aceita adorar a estátua do mundo. Eu estou pregando nesta tarde para aquele tipo de crente que tem azeite na lâmpada. Coragem. Eles não receberam a revelação especial e direta. A Bíblia não fala isso. Muitos outros personagens do Velho Testamento receberam uma revelação, mas esses 3 jovens não. Que exemplo! Que grandeza! O texto diz: agora, pois, estáis prontos? Quando vocês ouviram o som da trombeta? Quando vocês ouviram o som da flauta? Nabucodonosor deu para eles 6 oportunidades para eles se curvar. Amém, Maria? O rei Nabucodonosor diz para eles: quando a trombeta soar, vocês se encurvam. Quando a flauta tocar, vocês devem encurvar.
Quando a harpa tocar, vocês devem se encurvar. Quando a cítara do saltério tocar, vocês se encurvam. Quando a gaita de foles tocar, vocês se encurvam. E quando começar a tocar todas as músicas, eu quero que vocês se prostem e adorem a estátua que eu fiz. Bom é. Nabucodonosor disse que bom era a estátua que ele tinha feito. Mas ele não sabia que era um Deus morto. Se vocês não adorar aquilo que é bom que eu fiz, vocês serão lançados na mesma hora. Aqui mostra que Satanás ele não perde tempo. Aqui mostra que o diabo ele está bramando como leão, procurando a quem possa devorar. Você não pode ainda ficar brincando com as forças das trevas. Ele não vai esperar para te destruir amanhã, ele vai te destruir hoje. Vocês serão lançados agora. Vocês ficarão dentro da fornalha agora. E eu quero ver quem é esse Deus que vocês adoram. Eu quero ver esse Deus livrando vocês das minhas mãos. Blasfêmia. Ele blasfemou. Ele blasfemou. Quantas vezes chega pessoas na frente da gente, eles fazem a mesma coisa. Eles dizem, cadê seu Deus, Abraão? Cadê seu Deus, Maria? Cadê seu Deus, Maria Lúcia? Cadê seu Deus, Jacira? Por que está acontecendo tanto isso na sua vida, tanta coisa ruim? Quem é esse Deus que vocês estão servindo? Você não pode ficar calado. É igual aquela irmã que estava dentro do salão de beleza e ela estava arrumando o teu cabelo, era uma sexta-feira. E sentou uma senhora do lado dela, e essa senhora começou a falar de religião. Quando você ouvir alguém falando de religião, não entra na conversa. Você é um crente nascido de novo. E a pior coisa que tem é você começar a discutir a palavra de Deus com gente que não entende, né, Maria da Conceição? Pessoas que não conhecem. Porque nós sabemos que pessoas de outras religiões, eles quase que não leem a Bíblia. Então você fica discutindo, isso é bobagem. Não vai levar você a lugar nenhum. Ainda mais quando você é um crente que você não lê Bíblia. Se você não tiver uma estrutura de Deus para discutir religião, né, Célia Alexandra? Você vai ficar no meio do oceano e vai se afogar. Mas essa irmã que estava ali dentro do salão de beleza era uma pessoa que tinha comunhão com Deus. E aquela senhora do lado, falando de religião, ela disse assim, e esta coisa de Jesus Cristo? Eu não creio em Jesus Cristo. Como é que pode alguém vir a este mundo, morrer em cima de um calvário, pregado em uma cruz? Isto é balela, isto é uma lenda, isto é conversa para boi dormir. Na mesma hora, essa irmã que estava do lado dela, tirou aquele capacete que estava na cabeça dela. E ela então disse àquela senhora, sua tola, sua imbecil, você não conhece? Então por que você está falando? Se você não entende,
Por que você está tentando explicar? Se você não crê, por que você está nos levando a descrer? Eu vou te contar uma história. Um filho nos deu. Nasceu de uma virgem, no lar humilde de um carpinteiro, e viveu uma vida modesta. Nos seus 33 anos de idade, ele se assentou na sinagoga de Nazaré. E ele disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque ele me ungiu para abrir as portas aos prisioneiros, a dar liberdade aos cativos, abrir os olhos dos cegos. E depois de algum tempo, ele foi julgado e condenado por algo que você cometeu, que eu cometi. E o nome dele é Jesus. Ele foi para o Calvário, enfrentou aquela cruz e venceu a morte. E foi jogado dentro de uma tumba. Foi colocado ali como se fosse lixo. Se não fossem as mulheres para perfumá-lo, para embalsamar Jesus, ele teria sido enterrado, banhado de sangue. Mas elas cuidaram dele. Mas eu digo a você que depois de 72 horas, esse Deus que você está ridicularizando, ele o levantou dos mortos. E Jesus está vivo. Jesus está vivo. Então feche a sua boca. E ela defendeu Jesus com unhas e dentes. Foi isto que Sadraque, Mesaque e Abdenego falou. Ele vai nos livrar da tua mão. Responderam: ó rei, nós não vamos te responder sobre este negócio. Eles não queriam nem saber. O nosso Deus a quem nós servimos, ele pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. E nem somente da fornalha, mas ele também vai nos livrar da tua mão. Eles colocaram o crédito do rei lá embaixo no chão. Eles falaram: ó rei, quem és tu para blasfemar o Deus que nós servimos? Nós não temos que responder porcaria nenhuma, ó rei. Você não é obrigado a responder nada para católico, você não é obrigado a responder nada para espírita, você não é obrigado a responder nada para os meninos de Deus, você não é obrigado a responder nada para o ateu, porque você tem um grande Deus. E o seu Deus, ele revela para você através de milagres que ele opera na sua vida e na minha. Somos chamados a confiar em Deus, amados. Somos chamados para confiar nele, a ser fiéis a ele. Mesmo que nosso futuro nesta vida seja incerto. Enquanto entendemos que Deus tem o poder de fazer muitas coisas, em Efésios 3:20 fala sobre isso. Mas nós não devemos nunca ficar pensando que ele tem alguma obrigação de arranjar os acontecimentos da forma que nós desejamos. Eles falaram com o rei: faça o que o senhor quiser. Se o senhor quiser cortar o pescoço da gente aqui fora da fornalha, o senhor corta. O senhor pode colocar a gente vivo dentro da fornalha. A nossa vida está entregue nas mãos do Deus que nós adoramos e servimos. Você sabe o que eles fizeram? Eles tiveram coragem de confiar em Deus. Coragem. Coragem. A coragem de confiar em Deus.
Eles sabiam que eles estavam sofrendo. Já tinha passado de ameaça de morte, já era sentenciado à morte. O veredito foi dito: mate-os, joguem eles dentro da fornalha. Mas eles tiveram coragem de confiar em Deus. Mesmo sabendo que Deus estava permitindo que eles sofressem. Esse foi o tipo de coragem mostrado por Sadraque, Mesaque e Abdenego. Coragem. Mas hoje, qualquer vento de intempérie que venha sobre a gente, a pessoa fala: não, vou dar um tempo. Vou dar um tempo na igreja, vou dar um tempo na internet, vou dar um tempo no Facebook, vou dar um tempo da palavra, vou dar um tempo da congregação. Você não dá tempo para nada, meu irmão. Deus não precisa do seu tempo. É você que precisa do tempo de Deus. E eu digo nesta tarde, é tempo de adoração. É tempo de abrir o ouvido para ouvir o que Deus está falando. Aleluia. E isto começou lá na infância. Isto começou nos primeiros ensinos do pai e da mamãe. Isto começou quando começou a dar para eles o Torá, a lei, os ensinamentos. Porque uma hora de escola dominical no domingo não vai instruir seu filho na palavra de Deus. O que vai conduzir o teu filho ao crescimento na palavra de Deus é você, mamãe, é você, papai. Porque você está com ele de segunda a domingo. Lá na escola dominical, seu filho vai aprender a desenhar a Arca de Noé. Vai aprender a fazer o desenho de Adão, de Eva, de árvores. É isso que ensina na escola dominical para as crianças. Então, os ensinamentos começam em casa. Foi por isso que Josué falou: eu e a minha casa vamos servir a Deus, ao Senhor. Porque Josué sabia que os seus filhos estavam no caminho de Deus. A sua esposa estava no caminho de Deus. A casa dele estava fundamentada sobre a rocha. E isso aconteceu durante o tempo do cativeiro babilônico. Quando o rei Nabucodonosor chegou a Jerusalém. Ele chega a Jerusalém, destrói, queima Jerusalém e toma certos jovens para serem treinados, para servir na sua corte. Eles foram treinados. Eles foram treinados na cultura da Babilônia, mas eles nunca esqueceram a cultura de Israel. Eles foram treinados a adorar ídolos, mas eles nunca deixaram de adorar a Deus. Aleluia. Eles não chegaram de qualquer jeito no palácio, eles foram treinados. Esses 3 jovens, entre eles estavam Daniel, que tinha na época 12 anos. Ananias, Misael e Azarias eram nomes judeus deles. Eliane da Silva está chegando aí. E eles então são tirados da sua terra sagrada e levados para essa terra amaldiçoada chamada Babilônia. Os últimos 3 são mais conhecidos pelos nomes que lhe foram atribuídos: Sadraque, Mesaque e Abdenego. É importante a gente saber por que isso aconteceu. O texto diz que o Senhor lhe entregou nas mãos. Eles foram entregues para o rei da Babilônia por causa do pecado da nação de Israel. O pecado te entrega para o inimigo. O pecado vai abrindo as portas do cativeiro.
Altair Mendes, seja bem-vindo. Quanto mais você vai pecando, pecados pequenos, coisinhas que você acha que não tem problema nenhum, mas os espinhos que você tem na carne são aqueles que mais prejudicam a tua saúde, você sabia? Principalmente a sua saúde espiritual. Paulo tinha um dele. Paulo orou 3 vezes para que Deus tirasse o espinho da carne dele. E Deus disse a ele: Paulo, a minha graça te basta. Se você viver na graça, sobre a graça, dentro da graça, aleluia, não é espinho que vai te amedrontar, não é espinho que vai tirar você da presença de Deus. Oh, gente. Em 2 Reis, capítulo 21:10, diz que a nação pecou. Isso não foi um acidente. Isso não foi coincidência ou má sorte que isso aconteceu. Tudo foi orquestrado por Deus. Deus permite que certas revés, Deus permite que certa tribulação, Deus permite que as tempestades façam com que você cresça. Faça que você saia da tempestade mais experiente, mais ciente do seu grande Deus, mais confiante, mais forte, mais poderoso. Aleluia, mais firme, fincando as raízes. Não fique aborrecido com Deus porque você está passando luta, dificuldade, tribulação. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Eu sei que pagar uma conta de luz de R$400 sem ter emprego é um cativeiro. Eu sei que o gás de cozinha acaba e você não tem R$100 para comprar o gás, é um cativeiro. É um Afeganistão na vida do crente aqui no Brasil. Nós temos o nosso Afeganistão aqui no Brasil todo dia quando a gente levanta. A nação está ficando pobre. O Brasil está ficando pobre. A inflação já está chegando a 7%. Desemprego chega a 16 milhões de pessoas desempregadas. Você viu a fila em São Paulo hoje? As pessoas concorrendo a 800 vagas de emprego. A fila tinha 4 quilômetros de distância. O povo está com fome. As pessoas estão passando fome. Como é que você vai comprar 1 quilo de jiló por R$20? 1 quilo de quiabo, R$20. 1 quilo de carne, R$50. Um botijão de gás, R$120. Conta de luz de R$500, R$600, R$400. Nosso país está ficando pobre. Porque nós temos um presidente que fala: se conhecereis a verdade vos libertará, sendo que ele próprio está preso na mentira. Está preso pelo engano. Está preso por promessas não cumpridas. O Brasil está pecando. O Brasil está pecando. Um país que ordena o aborto é um país que está pecando. Um país que ordena casamento de homem com homem, mulher com mulher, este país está pecando. País sem lei. É um absurdo, gente. Um país que é rico em tudo. Rico em minério, rico em petróleo, rico em cana-de-açúcar, rico em maiores colheitas de feijão, arroz, soja, café. O café está custando
R$ 18 meio quilo de café, R$ 30 um pacote de arroz, R$ 10 um quilo de feijão. Um país que colhe toneladas e toneladas de alimento e o povo está passando fome por causa do pecado. Tudo está sendo orquestrado por Deus, porque Deus está derrubando a vara sobre esta nação, porque nós estamos pecando. Esses 3 jovens, eles foram abençoados por Deus, mas eles não tinham a capacidade de entender os planos de Deus. Nós não temos capacidade para entender. Eles não tinham. O único que tinha capacidade de entender era Daniel. Porque Daniel ele era usado no tipo de visões e sonhos. Daniel tinha o dom de visões e o dom de sonhos. Como Daniel conseguiu isso? E por causa disso, Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram assistindo diante do rei. O rei ficava no trono e os 3 ficavam ali na frente dele, o dia todo, para que aquilo que o rei pedisse, eles atendessem o rei. Como é que você vai ficar num cativeiro, dentro do palácio de um rei pagão, e entregando o copo na mão do rei? Você é um abençoado por Deus. Ele levou os copos sagrados de Israel tudo para a Babilônia. Amados, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eles começaram a servir ao rei, assistindo diante do rei. Mas ao servir o rei, surgiram problemas. Surgiram problemas. É o que está surgindo hoje no governo Bolsonaro, Maria Tereza. Só um cego que não vê. Eu também voltei no Bolsonaro. Minha esposa voltou no Bolsonaro. Mas eu sou fome de Deus. Eu sigo o que a Bíblia está me mostrando. Estamos como cego guiando o cego a caminho do precipício. Quando você comenta aqui falando que foi Lula que estava preso por roubar o nosso país. Agora, eu digo uma coisa para você, eu nunca comprei carne de R$50 no governo do Lula. Você está entendendo? Eu nunca deixei de ir jantar. Eu sei que você está com raiva. Eu sei. Eu nunca deixei de comer o pão de manhã no governo dele. Se ele roubou, que Deus o julgue. Porque nós não estamos aqui para julgar ninguém. E não estamos aqui para defender ninguém também. Ainda mais quando é o pregador do Evangelho. Eu sou o pregador do Evangelho. É por isso que eu não defendo homem nenhum. Eu sempre vou ficar com a palavra. Eu sempre fico com aquilo que a Bíblia me diz. Eu ando pelas ruas, eu trabalho, eu entro no metrô e olho para a cara das pessoas, as pessoas estão tristes, as pessoas estão apavoradas, as pessoas estão chorando.
Aqui na minha cidade, em Belo Horizonte, na rua, eu vejo as pessoas sentadas na beira das esquinas, nas sarjetas. Havia no governo do Lula, havia, mas não havia tanto como tem hoje. Estou falando de milhões, eu não falo de centenas, eu falo de milhões. É só você sair à noite na tua cidade, na rua. Então, gente, eu não julgo ninguém. Você está entendendo? Eu deixo o julgamento para Deus. Eu deixo o julgamento para Deus. Mas você olhando o andar da carruagem, o Brasil não vai melhorar. A tendência é só piorar. Deixa a política para lá. Você não pode misturar, igual eu acabei de falar aqui na pregação, há 15 minutos atrás, dizendo que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam dentro do palácio. Eles faziam parte do governo da Babilônia. Mas eles nunca se meteram e nunca se envolveram com as coisas do rei. Isto é lindo, gente. Isto é lindo. Até quando o rei, ele cria aquela estátua de ouro e ordena que todos adorem nos horários prescritos. E a penalidade para não adorar a imagem seria lançado dentro de uma fornalha de fogo. E quando foi relatado a ele, ora, tem 3 jovens no reino que não adoraram a tua estátua. E ele então manda chamá-los diante dele para responder. E o próprio rei Nabucodonosor deu a eles uma chance. E mesmo assim eles se recusaram a cumprir, citando a sua confiança em Deus. Então eu digo aqui, em pleno som alto, para todo mundo ouvir. Para todo mundo ouvir. A sua confiança deve estar em Deus. A minha confiança também deve estar em Deus. A única coisa que eu respondo para a irmã Maria Tereza, que senão me acompanha há muitos tempos, né, Maria? Ela pergunta aqui, o que o senhor quer mais? Eu só quero que ele dê o exemplo. Eu só quero que ele dê o exemplo como Daniel deu. Que dê o exemplo. Vá lá no posto de saúde e toma a vacina. Vá lá no posto e diga, quero ser vacinado. E diga para todo mundo ouvir, cloroquina não funciona para o tratamento da Covid. Que ele reconheça que ele errou, que ele falhou, quando ele se recusou a comprar 500 milhões de doses da Pfizer em agosto do ano passado. Pelo menos reconhecer que errou. Acabou. É só isso que eu quero, minha querida. Estamos já para 10 meses de vacinação e nós temos 50 milhões que tomaram a segunda dose. Ainda falta 170 milhões para ser vacinado. Isso é um absurdo. Errou? Reconheça que errou. É muito simples. Eles recusaram.
Sabe por quê? Para demonstrar a confiança em Deus. Depois disso, Nabucodonosor acabou esquecendo o forno. Ele aqueceu o forno 7 vezes mais. Não era habitual aquecer o fogo 7 vezes mais, porque ele queria matar. Nabucodonosor queria ver sangue, carne assada. Ele joga os 3 jovens, porque quando você vai contra um governo, quando você vai contra uma certa direção, uma certa cultura, um certo modo de governar, tem aqueles que querem jogar você dentro da fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego falou: nós não queremos seguir a tua cultura. Nós não queremos saber o que você adora, o que você faz. Nós vamos ficar com Deus. É isso que eu peço à igreja: fiquem com Deus. Quando o rei ordenou que eles saíssem, porque eles sobreviveram, os guardas que jogaram eles no forno morreram. Ele não encontrou ferimentos, dano, cheiro de fogo nesses homens, porque ele viu algo miraculoso acontecendo ali. Ele viu um 4º homem que estava dentro da fornalha. Então, Nabucodonosor respondeu louvando a Deus, porque ele viu que aquele 4 homem pegou na mão deles. Aquele homem que estava na fornalha, creio que representa a pessoa de Jesus Cristo dentro da fornalha, pegou na mão deles e passeava dentro da fornalha. Dentro da fornalha. E o rei chamou aquele homem de filho dos deuses. Então, filho dos deuses é a própria pessoa de Jesus Cristo, né? Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Agora o rei que era pagão, o rei que tinha uma cultura completamente diferente da do povo de Israel, de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele começou a louvar a Deus. Ele começou a louvar o nome do Senhor, agradecendo a Deus por aquele momento. O que Deus teve que fazer ali, amados? Ó, irmã Maria Tereza, você está estragando a nossa live, minha querida. Se você quer assistir a live, assista a live, mas pare de falar palavrão aqui na live. Nós temos uma live de pregação, minha querida, a live da palavra de Deus. Você viu eu xingando o presidente? Eu não xinguei o presidente. E nem posso fazer isso. Eu sou um crente. Eu sou lavado e remido pelo sangue do Senhor. Eu prego a palavra de Deus. Então, se você quiser sair da live, você pode sair, não tem problema nenhum. Se você quiser me excluir também das tuas redes sociais, pode me excluir, não tem problema nenhum. Mas não entra na live falando palavrão. Isso é muito feio. Amém? Xingar os outros, isso não é coisa de crente, nascido de novo. Abra teu coração para Deus, deixa a luz de Deus entrar aí. Faça uma aliança com a vida, com Jesus Cristo. Ore por Ele, peça a Deus pela vida dele, né? Esse é o trabalho da igreja, somos intercessores. Jesus falou: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. Quem esses outros?
Amem uns aos outros. Amém? Você me acompanha há tanto tempo. Você sabe que quem está falando isso com você é um homem de Deus. Você está entendendo? Você me acompanha há muito tempo, eu só estou pedindo isso. Mas você falou a verdade em forma de palavrão. Não faça isso. Falou. Você chama alguém de ladrão, você está falando palavrão. Isso dá até processo. Se você chamar alguém de ladrão na rua, dá até processo, minha querida. Não faça isso. Amém? Se você não concorda com a minha posição, eu não estou falando que o Bolsonaro é um mau presidente. Eu estou falando que ele poderia ser melhor. Cumprir aquilo que ele prometeu. Você está entendendo? Eu sei que o país está quebrado, porque ele recebeu o país quebrado do antigo governo. Eu sei disso. Mas o que vai resolver eu ficar xingando a Dilma? Eu ficar xingando o Lula? Eu ficar xingando? Não vai resolver nada. Eu sou um crente. Eu faço parte de uma igreja, minha querida, que vai subir para o céu. A não ser que você é um daqueles que estavam no moinho moendo e você foi aquela que ficou. A não ser que você faz parte das 5 virgens loucas. Eu creio que não. Amém? Então vamos manter aqui Eu estou sentindo a presença de Deus na live. Eu estou sentindo a presença de Deus na live. É por isso que eu parei de falar. É porque o texto que eu li aqui sobre... Eu estou lendo o texto aqui. Fala sobre governo, fala sobre palácio, fala sobre Nabucodonosor. Você está entendendo? Mas eu não posso pegar o que está no texto e começar a falar de governo. Vou falar de Jesus. Você pode ligar para a Polícia Federal e perguntar para o delegado da Polícia Federal por que ele foi preso. Eu não vou te responder isso. Eu não tenho nada a ver com a vida dos outros, minha querida. A minha vida é minha vida. Minha história é minha história. Eu não quero nem saber do Lula, nem saber de Bolsonaro. Eu quero saber de Jesus, minha querida. Eu sirvo a Deus, eu sirvo a Jesus, eu prego a palavra. Amém? E eu peço que você faça o mesmo também. Tá? Se quiser ficar na live, vai louvando, vai glorificando. Faça igual a Maria da Conceição, faça como a Maria Lúcia da Costa. Louve a Deus, porque agora é falar de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, amém, minha querida? Louvado seja Deus. Ele começou a louvar a Deus simplesmente por uma coisa: por livrar esses homens e louvando, por confiar nele. Quando ele viu que Sadraque, Mesaque e Abednego confiou em Deus completamente, o que eles fizeram? O rei falou: não, eu vou adorar esse Deus também. O nosso testemunho nos leva a outros a adorar a Deus. Aleluia. Por que aconteceu o livramento na fornalha? Por que eles não morreram? Por que eles não foram queimados e nem feridos? Por quê? Porque tiveram coragem. Foi preciso coragem. Amém? Isto aí, minha querida, falar de Jesus é a nossa missão. Glória a Deus. A Escritura mostra que pelo menos 3 razões pelas quais as ações de Sadraque, Mesaque e Abednego precisou coragem. Amém? Eles tiveram que desafiar a lei. A lei do rei era aquela: vocês têm que adorar a estátua, mas eles preferiram desafiar a lei. Este é o principal foco em nosso próximo exemplo de Daniel. Eles estavam entre os poucos que não adoraram a estátua. Isso torna eles um alvo.
quando a gente está num pequeno grupo só, seguindo a verdade, a gente se torna um alvo, porque nós somos pequenos no grupo. E eles falaram, olha, tem 3 ali ó, que não querem adorar a estátua, adorar a escultura que você fez. E eles foram identificados na hora. Na hora eles foram identificados e chamados diante de um rei irritado. Ele estava todo irritado. A maioria das pessoas prefere não provocar problema para si, se eles puderem ajudá-las. Tem pessoas assim, que preferem ficar caladas. Não é verdade? Tem pessoas que preferem ficar caladas no seu cantinho, se isso pode ajudá-las. Hoje em dia, você tem que ficar calados, porque você não pode falar mais nada. Hoje você não pode pregar qualquer coisa. Eu acabei de falar com a irmã Maria aqui. Hoje, se você olhar para uma pessoa com olhos de intenções maléficas, a pessoa te processa. Hoje você não pode chamar nenhuma pessoa de negro, mesmo como expressão de elogio. Mas que negra linda. Você não pode fazer isso. Não, você é preso. Não é verdade? E não pode falar de ninguém, nem bem nem mal. Então, se Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem ficado no cantinho deles, na área de conforto, calados, tranquilo, e deixasse a coisa rolar, não teria acontecido nada com eles. Mas eles teriam que fazer algo, porque o nome de Deus ali é que estava em jogo. E foi isso que eles fizeram. Eles não queriam provocar problemas para eles e nem para aquelas pessoas. Mas eles tinham um tratado, eles tinham uma aliança, eles tinham um compromisso com Jesus. Né? Não é verdade? Então eles fizeram. Não adoraram. O rei dá para eles uma segunda chance. Quando esses 3 homens foram diante de Nabucodonosor, jovem, né? E o rei lhe deu mais a eles uma chance de cumprir o seu pedido em relação à imagem dourada. Isto é comum com a perseguição. Os governantes em geral pouparão alguém que esteja disposto a renunciar a Deus do que matar quem serve a Deus. O Talibã faz isso. Se você ignorar Deus, se você negar a Deus, se você negar a Cristo, nós não vamos te matar. Deu uma segunda chance para eles, falando, nós não queremos segunda chance. E quando é dada uma segunda chance de pecar para muita gente, aí eles pecam. Recebe a segunda chance para comprometer ou negar ao Senhor. E muitos estão dispostos a fazer isso. Você está entendendo? Nós não podemos, amados, perder a nossa posição. Eu falo isto com a irmã Maria Teresa com amor. Ela me conhece de longa data. Ela sabe que eu sempre sou assim. Eu os amo em Cristo Jesus. Você não pode sair do seu chamado. Você pode estar dentro do palácio do governo. Você pode estar ligada a uma religião. Você pode estar dentro de uma loja. Você pode estar aonde você estiver, no calçadão em Copacabana, aonde você estiver, está aí. Você precisa dar testemunho. Eu, quando estou no trabalho, alguém pergunta, Abraão, o que você está achando do governo? Eu falei, eu não acho nada. Eu estou orando. Eu estou orando para Deus abençoar o presidente. Estou orando para Deus abençoar o meu país, a minha nação. Eu moro aqui, eu vivo aqui, aqui eu vou morrer. Porque eu sei que se eu for embora para a América, lá também estão cheios de problema. A Covid Delta lá está esparramado, está todo mundo ficando contaminado. Eu não vou para a China,
Eu não vou para o Japão, eu estou no Brasil, então eu tenho que orar para o meu país. Paulo falou, ore pelas autoridades, ore pelos governantes, orem pelas autoridades, por aqueles que estão sobre eminência sobre vocês. Ele não mandou você jogar maldição, ele mandou você orar. Porque a oração quebra grilhões, a oração pode tudo, né? Então, em terceiro lugar, eles não sabiam o que aconteceria com eles. Nós não sabemos. O que você sabe que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer com o nosso Brasil amanhã, se as coisas continuarem do jeito que está indo? Você já pensou para pensar? O que vai acontecer? Afeganistão está sendo dominado por talibãs. O Haiti teve um terremoto de 7 graus, ponto 5 do grau, né? O terremoto matou mais de 1.500 pessoas. O terremoto atingiu mais de 35 mil residências. O Haiti está todo mundo na rua, sem casa para morar, porque o terremoto destruiu 35 mil famílias. Deus está sacudindo as nações, gente. Deus está mostrando para nós. Os Estados Unidos está afundando na pandemia. A Delta está contaminando quase todos de novo. O Rio de Janeiro, no Brasil, tem mais de 1.040 pessoas já com a Delta. Está tudo voltando ao que estava no início. Eu creio que Deus está falando alguma coisa para nós. E nós temos que acender a candeia. Nós temos que buscar azeite. Eles não sabiam o que ia acontecer com eles amanhã. Ali 1 hora depois. Eu também não sei. Mas eu sei que eu tenho um Deus que pode me salvar. Nós temos um Deus que pode nos salvar a qualquer hora. Por isso Sadraque e Abednego resolveram arriscar, né? Vamos arriscar. E eles falam, nosso Deus a quem nos servimos, eles podem nos livrar. Olha, Maria Teresa, que segurança desses jovens, Maria da Conceição. Mas eles não sabiam que ele o faria. Não sabiam. Eles não sabiam que Deus iria fazer aquilo, mas eles acreditaram. Eles preferiram apostar em Deus do que apostar na fornalha. Eles não eram profetas como Daniel era. A Bíblia não fala que aqueles 3 jovens eram profetas, mas a Bíblia fala que Daniel era profeta. Eles não tinham como saber o que estava reservado para eles. Eles não sabiam. Mas eles preferiram acreditar. Eles preferiram acreditar. Porque eles tiveram coragem. Eles sabiam que eles estavam certos. Sabiam que eles estavam certos. A recusa em adorar a imagem não foi enraizada na rebelião juvenil de um jovem de 15 anos, 16 anos, mas em submissão a Deus. Eles eram submissos a Deus e o seu mandamento. Quando você é submisso a Deus, aos mandamentos de Deus, na tua vida tudo começa a mudar. Em Êxodo 23 fala, não terás outros deuses diante de mim. Eles estavam apenas cumprindo o mandamento de Deuteronômio 20, que os pais falaram com eles. Não, você não pode adorar imagem. Você não pode adorar ídolos. Nem de madeira, nem de pedra.
Nada. Nenhuma imagem. E a Bíblia vai mais longe, nem de peixe, nem de árvores, nem de natureza, nada. Se for seguir mesmo a Bíblia ao pé da letra, hoje você não pode nem ter foto de você e da tua esposa ou do teu marido. Você não pode adorar essas coisas. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e uso da misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha, tudo está se cumprindo, Maria Teresa. Tudo está se cumprindo, minha querida. E finalmente, eu não gosto muito desta palavra de, não, final, é um fim. Mas nós temos que terminar alguma coisa, né? Você começou algo, você tem que chegar ao fim. Eles agiram recusando-se a adorar a imagem. Independente de adorar a imagem, independente das consequências, eles confiaram em Deus. Aleluia. Eles confiaram em Deus. Isso é muito bom. Confiar em Deus é certeza de vitória. Mesmo sabendo que, mesmo que não soubessem o que iria acontecer lá na frente, mas eles preferiram confiar em Deus. Agora, aplicando isto para nós, para a nossa vida, Maria Lúcia, para a nossa vida, à medida que nós enfrentamos um futuro incerto, nós devemos aprender que algumas lições do exemplo desses 3 meninos nos mostram que, primeiro, devemos confiar em Deus, mesmo que você se torne um alvo. Alguém quer te matar? Confie em Deus. Alguém está com inveja de você? Confie em Deus. Alguém está falando mal de você? Confie em Deus. Você recebeu ameaça de morte? Confie em Deus. Está passando necessidade? Confie em Deus. O escritor em hebreu, ele cita os Salmos quando escreveu: o Senhor é quem me ajuda. Paz, Edneide. Aleluia. O Senhor é quem me ajuda. Não temerei quem me fará o homem. Hebreus 13:6. Na realidade, o homem pode fazer muitas coisas para nos prejudicar. Nós sabemos que pode. Mas só com o escritor de Hebreus, ele diz que ele enumerou uma grande camada de experiências desses irmãos antes em sua epístola. Creio que foi Paulo que escreveu os Hebreus. E ele diz: lembrai-vos dos dias passados, depois de que serdes iluminados, suportando os grande combate de aflições, por um lado, foste feito espetáculo, tanto por vitupérios como por tribulações, e por outro vos tornastes companheiros dos que assim foram tratados. Paulo está falando, lembre do que já passou com você. Amém? Podemos até enfrentar a morte física, Apocalipse 2:10. Mas mesmo que sejamos alvos e considerados como ovelhas para o matadouro, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Paulo fala em Romanos 8:36. Gente,
Você tem que considerar esta vida como se todo dia você estivesse morrendo para o mundo e vivendo para Cristo. Morrendo na fornalha e vivendo fora dela para Cristo. Mesmo que sejamos apontados para perseguição, ainda podemos esperar do Senhor. Aleluia! Podemos esperar no Senhor. Agora uma coisa eu te digo, cuidado com a segunda chance. Sabe por quê? Porque a segunda chance que nós temos de pecar compromete negar a Deus. Deus prometeu um caminho de fuga para cada tentação. Paulo escreve em 1 Coríntios 10 e 13. Mas ele também nos prometeu um caminho de escape, semelhante para toda perseguição, 2 Timóteo 3 e 12. Não devemos ver essa segunda chance como a chance de pecar, comprometer ou negar ao Senhor como forma legítima de escapar da perseguição, como Pedro fez. Olha, você também estava com eles, Pedro. Aí Pedro Edneide, eu estou lendo o seu comentário aqui, tá bom? Vamos orar para a dona Neném, em nome de Jesus. Eu não estava com ele, eu nem o conheço. Aí Jesus dá a segunda chance para Pedro. E Pedro peca do mesmo jeito. E vai pecando 3 vezes. Estas chances que Deus dá para nós, na muita da maioria das vezes, o crente usa ela para negar ao Senhor, que quer escapar da perseguição. Ninguém gosta de ser perseguido. Perseguição não é bom. Mas nós devemos sempre obedecer ao Senhor e defender o que é certo. Foi justamente isso que Sadraque, Mesaque e Abdenego fez, protegendo o que é certo, independente das consequências. Amém? Defenda o que é certo, defenda o que é correto, defenda o que é luz, defenda o que é honesto, defenda o que é limpo. Devemos confiar em Deus, mesmo que o nosso futuro seja incerto. Deus pode ter o poder de fazer algo, mas isso não significa que Ele o fará. Você entendeu? Sua vontade não é a mesma que a nossa. Às vezes tem crente que fica irado com Deus, né? Murmurando, porque estava esperando uma grande bênção de Deus e não aconteceu nada. É porque os seus pensamentos não é o pensamento de Deus, os seus caminhos não são os caminhos de Deus. É isso que ele fala em Isaías 55. O céu é mais alto do que a terra. Assim são os meus caminhos, são mais altos do que os vossos caminhos. Os seus pensamentos têm um limite, mas os meus pensamentos é ilimitado. Aleluia. Mesmo quando oramos, devemos reconhecer que a vontade de Deus é que seja feita. Esta é a oração correta. Não faça a Deus uma oração de exigências, mas faça a Deus uma oração de pleno acordo. Deixa tudo na dependência dEle. Não faça a Deus o seu dependente, mas seja você dependente de Deus. Tem crente que parece que Deus é dependente dele. Olha, Deus está falando aqui, hein? Olha, Deus está revelando aqui, hein? Então Deus está sendo dependente dele. É Ele que fala quando Deus fala, é Ele que vai dizer que quando Deus está falando, que Deus está revelando, não.
Deus fala a hora que Ele quiser. Deus não é menino de recado. Esta foi a oração que Jesus fez, Maria Lúcia da Costa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós devemos reconhecer que a vontade de Deus é que seja feita. Devemos ter fé em Deus. Sim. Aleluia. Não importa o que está por vir. Os crentes de Esmirna, na igreja de Esmirna, foram informados de que eles iriam enfrentar encarceramento, tribulação e morte. Apocalipse 2:10. A igreja da Esmirna, olha que nome difícil para falar, Esmirna. O anjo foi lá e falou, olha, vocês vão ter encarceramento, vocês vão ter tribulação e alguns aqui que vão morrer. Você já pensou se o anjo de Deus chegasse na Assembleia de Deus da tua cidade e falasse, Maria da Conceição, olha, tem gente aqui que uns vai ter tribulação, outros vão ser presos e alguns que vão morrer. O que a igreja vai fazer? Eu repreendo em nome de Jesus. Muitos crentes fazem assim, né? Ninguém quer uma revelação dessa, né? Vocês vão ser presos. Vocês vão ter tribulação e alguns aqui que vão morrer. Se você falar isso nas igrejas hoje, o pastor manda tirar você lá de dentro na hora. Deus não lhe disse que se eles esperassem e orassem fervorosamente, eles poderiam ter certeza de uma libertação de sua perseguição. Não. Deus não deu garantias, falou que vai acontecer isso. É isso que o texto está falando. Imagine um crente olhando na cara do outro, é você que vai ser preso? Olha, será que é o pastor que vai morrer? Será que é o diaconisa que vai morrer ali? Entendeu? Ele deu a profecia. Alguns vão ser presos, uns vão ser tribulação, outros vão morrer. Está lá em Apocalipse 2:10. Leia lá para você ver. Ele não disse para eles orar. Não, ele falou, vocês vão passar por essa perseguição. Tenham certeza de uma libertação de sua perseguição. Ele não falou isso. Você sabe como que o anjo ali, quando dá o recado, termina falando com aquela igreja de Esmirna? Simplesmente diz a eles, vocês precisam ser fiéis até a morte. Fidelidade. E se depender de fidelidade hoje, 70% da igreja vai presa, alguns morrem e caem em tribulação. É triste dizer isso, mas é verdade. Infelizmente, alguns perdem a fé em Deus quando Ele permite sofrer nesta vida. Perdem a fé. Nós temos que lembrar que a base da fé verdadeira, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Vocês entenderam? A fé não deve basear-se em Deus, fazer o que queremos que Ele faça. Está entendendo? Nosso futuro é incerto, amados irmãos, mas nossa fé no Senhor Jesus deve ser firmemente ancorada e firme. Hebreus 6:19. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram confrontados com a ameaça da morte. Confrontados. Eles sabiam que Deus tinha o poder de livrá-los. Mas eles não sabiam se escolheria fazê-lo. Apesar dessa incerteza, eles depositaram sua confiança em Deus e foram salvos. Acreditaram. E é do mesmo jeito, podemos enfrentar ameaças e ataques hoje. Sabemos que Deus tem poder.
de nos livrar e nos impedir de sofrer danos, mas não sabemos o que vai acontecer no futuro. Em vez de basear a nossa fé em Deus, fazendo com que as circunstâncias se desdobrem de uma certa maneira em nossas vidas, devemos basear nossa fé em Sua palavra. No final das contas, Ele nos livrará. Nós podemos ter que encarar a prisão, a violência, às vezes, até a morte. Mas se você tiver fidelidade, Ele ainda nos recompensará com a coroa da vida. Aleluia. Então hoje é o dia da tua vitória. E a vida daqueles meninos, depois deste desafio, eles se tornaram um exemplo de fé, um exemplo de mudança. O palácio foi todo mudado. Eu não digo que todos os ídolos foram quebrados e jogados fora, mas Nabucodonosor, depois daquilo ali, Deus veio a ele, depois que ele reconheceu que Deus é o Deus dos céus, o Criador de tudo, e que ele não passava de nuvem, de pó, Deus então faz com que ele vá pastar com os animais no meio do campo, para mostrar a ele a sua grandeza. E ele ficou tanto tempo no pasto, debaixo do sereno, recebendo o sereno da madrugada, da noite, comendo o capim. Começou a crescer pelos de animais no corpo de Nabucodonosor. Mas a misericórdia de Deus se desdobra mais uma vez. E Deus opera o teu grande milagre. E o traz de volta para o palácio. Aí as coisas mudam ali. Aí Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego passam a ter paz neste reino. Até que começa o reinado do rei Dario. E depois vem o Belsazar. Nenhum desses governantes conseguiu mudar o pensamento, o coração e a alma desses três jovens e de Daniel. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado ao pequeno grupo que me acompanhou nesta noite, neste final de tarde, chegando agora à noite, já são 18 horas e 56 minutos. Deus os abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém? Aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Bendito é o nome do Senhor.